Olá, bonitos! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Então vamos lá. Tenho lido ultimamente muitos livros que têm trazido, aliás, protagonistas muito fortes. E esse livro eu terminei de ler na semana passada e eu tô falando da Gaiola de Ouro. Então, até aqui o momento, né, a gente sabe que vai ter continuação e essa série de livros, ela se chama Revenge. Não dá pra ver aqui pelo Kindle, mas eu vou colocar a capinha do livro aqui do lado pra vocês. E essa série de livros, ela se chama Revenge, a Gaiola de Ouro. Essa escritora é uma escritora sueca, né? Ela é a Camilla. Eu não vou pronunciar o nome dela, sim, o sobrenome dela sem chance de fazer isso. E aqui na capa do livro diz o seguinte: a vingança de uma mulher é bela e brutal. Então a gente sabe que essa história ela vai ser uma história sobre vingança. Então o livro já começa de uma forma bem impactante. Então a gente tem essa mulher, a Faye, e ela tá ali num momento bem bizarro da vida dela e a polícia chega e fala: olha, a gente acredita que o seu marido matou a sua filha. E ela: não, pelo amor de Deus, isso não é possível, não, ele sempre cuidou dela, não é possível. Aí a polícia fala: olha, a gente tá investigando e tudo mais, e tudo leva a crer que foi ele que matou a menina. Então o livro já começa dessa forma. Então você não sabe o que aconteceu para que aquela situação acontecesse. Então a história passa na Suécia e essa moça, a Faye, ela vem de um lar abusivo. Então o pai dela era um cara completamente bizarro. Ele batia na mãe, batia nos filhos. E um belo dia ela decide fugir para capital. Ela vai para Estocolmo. Então ela chega lá com alguma grana no bolso e ela vai fazer faculdade de economia. Ela é muito boa com números, ela é muito boa com esta questão de economia, ela se interessa por esse assunto, ela se interessa por esse universo. E lá ela conhece a melhor amiga dela, e as duas andam juntas assim o tempo todo, e é uma das personagens mais engraçadas, é uma das personagens mais interessantes de ser lida no livro. Então os capítulos em que essa moça aparece são muito bons, são muito hilários, são muito engraçados, e é uma moça assim muito de bem com a vida. Então as duas fazem faculdade juntas e elas criam uma amizade muito legal e elas começam a andar para cima e para baixo. Então a Faye, ela arruma um namorado, ela tá com esse cara e por algum motivo ela decide terminar com ele, e esse menino ele morre de uma forma assim bem trágica, assim, bem esquisita. E a gente vai percebendo que a Faye, ela não é uma protagonista, ela não é uma moça assim santa. Ela comete algumas coisas na vida dela, ela tem algumas atitudes na vida dela que você começa a desconfiar. Então, assim, em um dado momento você torce por ela, em outro dado momento você fala assim: uou, pera. Mas assim, eu me peguei, foi muito engraçado, eu me peguei torcendo por ela e ao mesmo tempo falando: cara, mas será que eu posso torcer por ela? Será que vale, né? Tipo assim, que ela comete, ela tem um jeito de resolver as coisas assim bem peculiar. Então a gente tem essa moça, a Faye, e aí depois que esse primeiro namorado dela acaba falecendo, ele acaba morrendo, ela começa a se relacionar com o Jack, que é o pai da filha que no começo da história tá morta. Então o Jack, ele é um cara completamente babaca, ele é um cara completamente abusivo, ele é um cara que ele usa a Faye de todas as formas possíveis, ele cria uma empresa, a Faye ajuda na criação dessa empresa, então ele tem um sócio e então são os três ali ajudando na construção da empresa. Para vocês terem noção, o nome da empresa foi dado pela Faye, então assim, foi um nome que ela escolheu. Então a gente tem esses três personagens mais a melhor amiga da Faye.
Então, o livro, ele gira em torno dessas 4 pessoas. E aí o livro ele vai intercalando entre o passado e o presente. Então, um capítulo você lê a vida dela antes e outro capítulo você lê a vida dela nos dias atuais. E aí você vai tentando descobrir o porquê dela cometer certas coisas, o porquê dela tá passando por certas coisas, só que em um dado momento, o marido dela acaba traindo ela, e ela descobre, ela pega essa traição. Então ela vive um relacionamento tão abusivo com esse cara diz que ela tá gorda, esse cara diz que ela não presta pra nada, esse cara diz que ela é burra, esse cara diz que a roupa dela não é legal. Então, assim, ele trata ela igual lixo mesmo, assim. Então ela não trabalha porque foi uma ideia dela não trabalhar pra ela ficar em casa cuidando da filha, e agora ele trata ela dessa forma. E aí ela chega em casa, ela pega ele traindo ela com uma outra mulher que trabalha na empresa dele, e o abuso que ela sofre é tão louco, o abuso que ela sofre é tão bizarro, que ela inverte os papéis e ela começa a tentar convencer ele que ela vai desculpar ele. Então ela começa a convencer ele que ela perdoa ele, que tá tudo bem, né? Se ele traiu ela, tá tudo bem, essas coisas acontecem. E aí é um dos momentos, assim, que ele mais humilha ela, gente, é bizarro, assim, ele humilha ela de uma forma tão brutal, ele humilha ela de uma forma tão cabeluda que essa mulher sai do apartamento com uma mão na frente e a outra atrás, e ela sai completamente desnorteada. A filha fica aos cuidados dele, porque ela não tem pra onde ir, ela não tem um apartamento, ela não tem nada, e ele não dá um tostão furado pra ela. Então, assim, essa moça, ela ajudou na criação da empresa dele, ela largou a faculdade por causa dele, ela não trabalhava por causa dele, e quando ele trai ela, ele se acha no direito de não dar nada pra ela porque ela não merece. Então ela tem uma ideia ali, ela pega a única coisa que ele deixou ela ficar foram com as roupas caras, então ela tem uma ideia, ela pega uma parte dessas roupas caríssimas de grifes e ela vende, ela pega uma grana ali e ela abre uma empresa de passear com cachorros. Então ela vai morar com uma senhora, ela aluga um quarto na casa dessa senhora, essa senhora reconhece ela das revistas, porque nos dias atuais o marido dela é um magnata famosíssimo. Ela reconhece, mas ela dá abrigo para ela e tal, então ela emagrece, ela perde mais de 10 quilos. Com toda essa situação do divórcio, ela pega a filha de tempos em tempos, ela mora com essa senhora e ela criou essa empresa de passear com cachorros para tentar se reerguer, porque o que ela quer mesmo é vingança, ela quer se vingar dele, ela quer se vingar de todos os abusos que ela passou. E, gente, a gente lendo essa história, a gente percebe que isso não está muito longe da realidade, não. Quantas mulheres vivem em relacionamentos abusivos e a cabeça ali tá tão louca, a cabeça tá tão maluca, que ela ainda vai achar que o erro é dela, ela ainda vai achar que a culpa é dela. Então, assim, ela, mas se eu não tivesse feito isso, ele não teria ficado bravo. Mas se eu tivesse feito um pouco mais de exercícios, uma dieta, eu não tinha engordado tanto e ele não estaria reclamando do meu corpo, do meu peso. Então, assim, é muito complicado a gente julgar uma pessoa numa situação dessas, porque uma mulher, quando ela tá num relacionamento abusivo, ela não tem muita noção ali da realidade do que tá acontecendo. Ela passa a achar que a culpa é dela, ela passa a achar que as coisas que ela veio fazendo durante o relacionamento foi o que levou à traição, foi o que levou a bater. Então, assim, o Jack, ele trata ela igual cachorro. E na época que ela estava com ele, ela sempre colocava na cabeça dela que a culpa era dela. Então, quando ela se separa, que ela se vê sem nada, que ela não tem um tostão furado, ela tem essa ideia de criar essa empresa. Então, ela cria a Revenge e ela é uma empresa voltada para o mundo dos cosméticos e ela quer atingir, né, o objetivo dela com essa empresa. Então, o primeiro passo é criar essa empresa e fazer com que essa empresa tenha bastante sucesso. E como é que ela faz isso? Ela tenta conversar com alguns investidores, alguns batem a porta na cara dela, outros falam, não, senta aqui que a gente vai
colocar essa ideia em prática. E aí, uma das investidoras, uma possível investidora super importante, quando ela se encontra com a Faye vira pra ele e fala assim: quando é que você foi traída? E essa mulher, ela se sente completamente ofendida. Ela, como assim? Você tá louca? Tipo, isso é muito pessoal e tal. Porque a Faye, ela não pergunta se ela já foi traída. Ela pergunta quando que ela foi traída. Então, ela usa essa questão de uma boa parte das mulheres terem sido traídas para dar um impulso nessa empresa. Então a Revenge, a ideia é criar produtos para mulheres com cicatrizes de guerra. Então, mulheres que sofreram abusos psicológicos, mulheres que sofreram abusos físicos, mulheres que foram traídas. Então, o público-alvo da Revenge é esse. Então, essa mulher, ela fica muito ela fica um pouco puta da vida, mas depois ela começa a ficar um pouco impressionada ali com a Faye e ela acaba conseguindo que essa mulher invista na empresa dela. Então ela cria a Revenge. E todo mundo fica embasbacado, porque assim, a Faye, ela literalmente ela renasce das cinzas. E aí ela vai, aí depois ela consegue pegar a filha dela de volta, ela consegue comprar um lugar para ela morar. Então, assim, ela consegue dar uma virada na vida dela e todo mundo fica impressionado. A amante fica impressionada, o próprio Jack fica impressionado, e quando ele percebe que ela emagreceu, quando ele percebe que ela deu a volta por cima, ele é tão filho da puta que ele começa a dar em cima dela de novo. E ela acha isso nojento, ela acha isso asqueroso, porque a amante, que agora é a atual mulher dele, tá grávida quando ele começa a dar em cima dela. E aí depois ela percebe, a filha dele, a filha do casal, né? Ela percebe que a filha, ela tá se comportando de uma forma estranha, que a menina, ela anda muito calada, que ela não é mais a mesma menina que ela era antes. E aí a Faye vai descobrindo umas coisas cabeludas, ela vai descobrindo umas coisas bizarras, e as reviravoltas que esse livro tem, assim, são muito bizarras. Eu fiquei bem agoniada e você só vê o desfecho da história mesmo, no caso, nas últimas páginas, literalmente, do livro. Então, você fica ali meio chocado com o que acontece. Então, assim, por um lado, eu achei foi pouco o que aconteceu com o Jack, o fim que ele leva, assim, bem feito o que aconteceu com ele, mas por outro lado, a forma como a Faye utiliza para almejar esse objetivo, você já fica meio assim. Então a gente vê uma história em que todos os personagens, literalmente, dessa história, têm um rabo preso. Todos os personagens cometeram alguma coisa ao longo da vida, fizeram alguma coisa, ou que não foi de acordo com a lei, ou que não era certo. E você vê assim que é um livro de vingança e que todo mundo ali tem um rabo preso. Então esse livro, se ele tivesse acabado do jeito que ele acabou, para mim tava ótimo, assim, como um único livro, tava ótimo, mas vai ter uma continuação. Tem gancho para continuação, mas a gente fica naquela, assim, né? O que vai acontecer? E o pai dela, né? Então, assim, o pai dela, a gente descobre ao longo da história que o pai dela tá preso e o pai dela entra, né, em contato com ela através de cartas e tudo mais. Ela não responde, ela nem sequer abre essas cartas. Então a gente não fica sabendo o que ele fala para ela, né, nessas cartas. Ela chega a queimar essas cartas. Então, assim, eu acredito, é a minha opinião, que o pai dela deve aparecer aí no segundo livro. Ele deve voltar aí, ou saindo da prisão, ou convencendo com que ela vá até a prisão para conversar com ele. Essa é a minha teoria. E então é isso. Então a gente tem esse livro, né? E o que eu posso dizer em relação a essa questão do abuso? É muito triste quando a gente lê nesse livro que a forma como ela agia em relação ao Jack e como ela era cega. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala assim, nossa, que mulher imbecil, que mulher burra, por que ela não deixa esse cara? Gente, uma coisa é quando você tá do lado de fora, outra coisa é quando você tá vivendo um relacionamento abusivo. Então, aquela pessoa tá fragilizada, então a cabeça dela não tá legal. Assim, é como se fosse um estado de negação mesmo. Ela não quer acreditar que aquelas coisas ruins
estejam acontecendo com ela. Então, por isso que hoje em dia qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, né? Você não precisa necessariamente que a pessoa que está sofrendo o abuso, ela faça esse tipo de denúncia. Então, fica aí essa lição, né? Então, a gente tem esse livro com um relacionamento completamente abusivo e que ela acaba dando a volta por cima, ela acaba se redimindo se redimindo não, mas ela acaba dando a volta por cima nesse relacionamento que ela tinha com o Jack. Bom, então eu vou deixar o link para você adquirir o e-book ou o livro físico aqui na descrição, tá? Do vídeo. E aí, se você puder se inscrever no meu canal, eu vou agradecer muito mesmo. Se você puder dar um joinha também, eu vou ficar muito feliz. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!